Ora, cá estamos outra vez para fazermos um novo vídeo, agora sobre o termo, ou o tema salvação. Este tema de salvação, admito que seja um tanto polémico, porque nós não concebemos o mesmo ponto de vista de salvação que normalmente o cristianismo, de uma forma geral, tem. Nós temos um conceito de salvação diferente daquilo que geralmente é falado no cristianismo. Ora, salvação é um termo que genericamente quer dizer sairmos de uma situação indesejável, por exemplo, para uma situação desejável, ou seja, para uma situação de conflito, para uma situação de não conflito. De forma que é este basicamente o conceito que nós temos, o significado que nós temos de salvação. Portanto, devemos então pensar em que estado nós nos encontramos para precisarmos de uma salvação. E salvação do quê? E se calhar mais grave ainda, é nós não estarmos conscientes da necessidade de uma salvação. Pode-se entender muitas coisas sobre este tipo de salvação, por muito mais que entendamos, a maioria de nós, seres humanos, não está consciente da necessidade de sairmos deste estado em que nós vivemos para um outro. Muitas pessoas acham que o mundo é assim e sempre será assim, e de forma que não há, digamos, uma grande consciencialização sobre a necessidade da salvação. Mas o que é que salvação quis realmente de Jesus transmitir? Portanto, salvação é alguém que está doente e necessita de voltar a ter saúde. Portanto, o médico dá-lhe um determinado receituário e esse receituário a pessoa deve segui-la para poder aliviar a sua doença e voltar ao seu estado normal, portanto, ao estado de saúde. Salvou-se da doença para o estado de saúde. O indivíduo que está afogado necessita de sair dessa mesma situação para a sua posição antes de cair na água, por exemplo. Portanto, a salvação é sair daquela situação para a situação original. Portanto, nós, como pessoas em sofrimento, sob o domínio de um pecado, significa salvarmos-nos desse mesmo pecado, isto é, e voltarmos à posição original antes do pecado surgir. Portanto, nós devemos ter uma saúde espiritual que hoje nós não temos. Portanto, somos um ser de pecado e devemos retornar à posição de ausência do pecado. Isto poderá ser, então, uma salvação. E Deus pretende salvar todas as pessoas. Porque todas as pessoas têm em si próprio a natureza que Deus colocou. A sua natureza divina está em qualquer ser humano. Seja ele bom, seja ele mau. Está lá. Por isso Deus considera que todas as pessoas são seus filhos, são suas criaturas. Portanto, Deus pode manifestar-se através de qualquer ser humano. No vídeo anterior, eu falei que normalmente o povo diz, lá no fundo é boa pessoa. Portanto, esse fundo não devia de estar no fundo, devia de estar no cimo. Essa boa pessoa não devia de estar no fundo, devia de estar no cimo. Portanto, esse fundo é precisamente a natureza que Deus nos transmitiu. E essa natureza deve ser restaurada. Essa natureza é uma natureza divina que está lá, uma natureza boa, que deve, em vez de estar no fundo, deve estar no cimo. Portanto, a compreensão do bem e do mal tem divergido de pessoa para pessoa, de espaço para espaço, de época para época, na história. Mas todos têm uma coisa de comum. Todos os seres humanos, desde que surgiram na Terra, têm um desejo de comum, que é criar um mundo de paz. Por esse motivo, todos têm esse mesmo desejo. Deus procura salvar todo o ser humano. Não só de 1, 2, 3 ou 4, mas toda a gente. Toda a gente. Isto já, por sua vez, o cristianismo não aceita muito bem. Ou pelo menos não fala muito sobre isto.
a necessidade, não é propriamente a necessidade, mas o desejo de Deus salvar todas as pessoas. Tal qual como um pai ou uma mãe, quando tem muitos filhos, enquanto todos não estiverem unidos a eles, enquanto todos não estiverem sob a sua orientação, em sua casa, os pais nunca estão bem porque falta sempre um. E esse um incomoda. Esse um não está completo, não faz a família completa. Por isso Deus necessita, pelo seu amor, quando eu digo necessita, é porque ele precisa ser refletido também nessa mesma pessoa que está longe, que ainda não se converteu, que ainda não se arrependeu, ou o que for. Por isso Deus quer, pelo seu amor, quer salvar todas as pessoas. Eu estava a evitar a palavra necessitar, mas é, na verdade, ele sente necessidade de ser representado por todas as pessoas, porque cada uma não é, ou cada ser humano é diferente de um outro. Não há um só igual. E se faltando um, esse não manifesta uma característica do Pai, uma característica do ser causal. Portanto, como um pai de amor, Deus quer realmente salvar todas as pessoas. Nós dizemos salvar ou restaurar. Tem o mesmo sentido. O cristão diz normalmente que é providência divina. Ao longo das épocas, ao longo da história, desenvolve-se uma providência divina. Nós chamamos uma providência divina de si, mas acrescentamos providência da restauração divina, se quiserem, antes ou depois. Portanto, ao longo da história, para podermos ser salvos, Deus tem vindo a desenvolver uma providência que nós chamamos providência da restauração. E é este o caminho que nós temos que vir a conhecer, como é que Deus tem vindo a desenvolver essa providência da restauração. O cristão não conhece e diz que são mistérios. Deus desenvolve-se, tem a sua providência divina, mas ninguém sabe como é que ela é desenvolvida. Nós propomos-nos a falar sobre esse mesmo tema. Propomos-nos a dizer como ela tem sido desenvolvida, passo a passo. Nesta providência, Deus procura sempre anular a influência de Satanás. Isto é, Deus procura constantemente separar o certo do errado, do bem, o bem e o mal. Procura fazer sempre esta divisão. Porque Deus só trabalha naturalmente com o bem, não trabalha com as coisas misturadas. As coisas cinzentas Deus não pode trabalhar, nem Satanás tampouco. Mas tem que separar para poder trabalhar com aquilo que representa a sua natureza, o bem. A partir deste ponto de vista de salvação, isto é, retirar a situação do estado indesejável para um estado desejável, o que é que o cristianismo, de alguma forma, como é que ele compreende a salvação? A salvação no cristianismo é compreendida de uma forma muito, para mim, muito fictícia. Enfim, muito imaginativa. É uma salvação tipo pessoas que, quando o Messias vier, quando novamente a segunda vinda a acontecer, as pessoas de repente são elevadas ao céu, saem dos seus corpos, saem do sítio onde elas estão vivendo e vão para o céu. Esse é um tipo de salvação e que nessas mesmas situações, ou nessa mesma imagem, aparece como que os anjos e um exército de Deus pairando no céu, pairando sobre as nuvens, enfim, no ar, e vêm lutar, derrotar o mundo satânico desta maldade, etc. Portanto, vem nas nuvens, Jesus vem nas nuvens, o Messias vem nas nuvens do céu. Portanto, isto é muito imaginativo. Nós não temos esse tipo de ideia. A salvação não é por aí que nós entendemos que se faça. O cristianismo clama por um mundo de amor. Por isso é que a sua figura central, Jesus, deu realmente a sua vida. Deu a sua vida por causa desse amor. Mostrou ao mundo que o mundo pode ser construído na base de um verdadeiro amor. As relações humanas entre si, todas as relações de todos os níveis, podem ser desenvolvidas, podem se
criar relações de verdadeiro amor. Por isso Jesus deu a sua vida. E para isto ficar melhor compreendido, nós temos que olhar para a história desde o princípio. Lá no princípio mesmo, onde Adão e Eva estavam. Onde Adão e Eva começaram a desenvolver o mundo. O que é que significa aquela narração bíblica sobre a história de Adão e Eva? É uma história que indica que o ser humano devia desenvolver a sua natureza original, a sua natureza divina, para se tornar um homem perfeito, para se tornar um homem e uma mulher de verdadeiro amor. E, a partir desse verdadeiro amor, construiria uma família essa que bebia ou estava numa determinada atmosfera, onde se bebia o amor altruísta, onde se bebia a harmonia, onde se bebia a verdade das coisas. Não havia meias verdades, era crua e limpa. Era um tipo de atmosfera que essa família iria criar, de cooperação, de alegria, enfim, de paz, de harmonia. Isto era o que devia ter acontecido. Eu poderia dizer que isto seria um amor vivo, um amor vibrante, um amor visto pelo comportamento do próprio ser humano. Portanto, não comes do fruto porque senão morres. Portanto, foi o amor de Eva que foi morto. E a pessoa espiritualmente morreu realmente. Então o ser humano desenvolveu um mundo totalmente contrário àquilo que seria previsto criar. Desenvolveu-se um mundo de egoísmo, um mundo de guerra, um mundo de falsidade, violência, enfim, tudo aquilo que nós temos vindo a conhecer e a experimentar: violência, conflito, etc. Hipocrisia, corrupção, enfim, toda esta panóplia de defeitos que a própria humanidade manifesta. Portanto, e tudo isto se desenvolve, afinal, pelo mau uso do amor. Porque eu, ao colocar determinados interesses pessoais, tenho que seduzir as pessoas, tenho que enganar as pessoas. E como é que eu faço muitas das vezes isso? Pondo-me um grande sorriso, parecendo uma grande pessoa, parecendo uma grande ideia, e desenvolvo assim deste modo uma sedução, uma manipulação. E a pessoa que está a ouvir acredita. E ao acreditar, vai seguindo aquilo que eu lhe digo. Portanto, eu estou a tentar paparicar determinada pessoa, determinado grupo, determinada nação, para fazer com que esse mesmo grupo, nação ou pessoa, vá ao encontro dos meus próprios interesses. Então eu tenho que ser agradável, tenho que ser simpático. Isto é uma forma de amor falso. E foi precisamente o que Lúcifer fez a Eva. Posto isto, do que é que nós devemos ser salvos? Devemos ser salvos deste comportamento que o ser humano manifesta. Eliminar este tipo de caráter satânico que existe no ser humano. Este caráter corrupto. Libertarmos-nos deste mesmo caráter e libertarmos então da influência que Satanás tem vindo a ter sobre o mundo. Mas sobre o mundo como? Porque todas as pessoas, a começar nas pessoas de topo, as pessoas que nos governam, as pessoas que nos orientam, também têm as mesmas características que toda a pessoa comum. Então elas, para se manterem num determinado poder, necessitam de fazer manipulações. Dizer-me verdades e meias verdades de modo a poder confundir e a dominar. Mas isto desde o topo, que é o vulgar delineu que qualquer pessoa faz quando quer os seus interesses. A prevalecerem-se. E na Bíblia também o diz. Isto é preciso estar claro na nossa mente. E ele muito claramente diz: é verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós, seres humanos, de todas as raças, de todas as classes, fazemos isto. Nós somos escravos do nosso próprio pecado. Portanto, o que é que nós devemos nos salvar? Devemos nos salvar deste pecado que existe em cada um de nós. Não é porque vem alguém de fora que me tira desta situação para me pôr noutra.
Porque se me tirar desta situação para me pôr noutra, eu sou a mesma pessoa, apenas mudo o espaço. Mas a pessoa é a mesma. Portanto, pelo facto de mudar de espaço, não significa que o mundo é diferente. Eu é que tenho que mudar de mim próprio e criar o espaço e o ambiente a partir de mim. Ora, observando as coisas desta forma, eu creio que posso dizer que não é o amor que está vivo no ser humano. Se não é o amor que está vivo no ser humano, o que será? O amor é altruísmo. O contrário de altruísmo é o quê? É o egoísmo. O pecado é isto, é ser egoísta. Que o egoísmo manifesta-se de muitas formas, de muitas maneiras e feitios. Portanto, nós somos escravos deste mesmo egoísmo. Portanto, é o egoísmo que está vivo em nós, não é o amor que está vivo em nós. Logo, é esse mesmo egoísmo que nos escraviza, que nos coloca num determinado mundo contrário àquilo que nós desejamos. Mas nós somos vítimas de nós próprios. Somos cúmplices de nós próprios e deste sistema de coisas em que o mundo se encontra. Portanto, é certamente deste mundo egoísta que predomina a injustiça, a mentira, o mundo, etc. Portanto, do ponto de vista do pecado, o que é que poderemos entender sobre o pecado? Pecado, de uma forma absoluta, penso que é muito diretamente é não amar. Não desenvolver o verdadeiro amor. Isto é, penso que de forma absoluta, o pecado. Matar, mentir, roubar, etc. são consequências de um pecado que é o egoísmo. De um pecado que é não amar. Porque se eu amasse, não roubava, não mentia, não matava, etc, etc. Portanto, o pecado existe, ou o pecado é realmente não amar. Ora, deveríamos ser a imagem de Deus, conforme era o seu desejo no início da criação. Portanto, ao sermos a imagem de amor de Deus, do amor de Deus, devíamos ser a extensão viva desse amor. Devíamos ser a encarnação viva desse amor. Devíamos ser deuses, em miniatura, se quisermos, porque éramos o reflexo das várias formas do verdadeiro amor de Deus, cada um de nós. Se fôssemos assim, poderíamos dizer que estaríamos vivos, porque expressávamos cotidianamente o amor de Deus. Estávamos vivos. O amor estaria vivo hoje em cada um de nós. Não estaria morto, não comes do fruto, porque senão morres. Eles morreram espiritualmente, porque está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras de Jesus. João 14, por aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, isto é, a minha postura no meu dia-a-dia é, ou está, o exemplo de Jesus deve ser manifestado no meu caminho do dia-a-dia. A verdade, porque só o amor resolve todos os problemas do mundo. Porque no amor existe não só a empatia com todas as pessoas, mas no amor não existe mentira. E logo é a vida. Portanto, não comes do fruto porque senão morres. Deixamos de ser caminho, deixamos de ser amor. Portanto, estamos mortos. Porque se fôssemos caminho e se fôssemos a verdade, o amor, nós tínhamos vida. Portanto, estamos mortos. Estamos mortos realmente espiritualmente. Não é morte física. Quem não ama permanece na morte. 1 de João 3,14. Muito claro, diz: quem não ama permanece na morte. Então nós precisamos de ser salvos desta morte. E o que é que nos mata? É não amar.
Não amando, o que é que isso significa? É sermos egoístas. Não amar é ser egoísta. Amar é ser altruísta. Portanto, quem ama permanece na morte, na vida, desculpem. Quem não ama permanece na morte, diz Jesus em 1 João 3,14. O oposto disto dizemos: quem ama permanece na vida. Portanto, a morte original, não comes do fruto porque senão morres, foi uma morte espiritual. Nós não manifestamos vida dentro de nós. Nós manifestamos morte. Porque é ela quem comanda a vida. A nossa vida, quem está comandando é o egoísmo. Não é o amor. Ora, não somos realmente vida. Se não somos vida, se não somos amor, somos pecadores. Então o pecado é o contrário de amar. O contrário de amar é o egoísmo. E ser egoísta o que é? De alguma forma vou-me repetir. É ser violento. É ser vaidoso. É ser manipulador. É ser arrogante. Ser preguiçoso. Ser mentiroso, etc, etc. Estas são as características do que é ser egoísta. Olhamos sempre primeiro para o nosso ponto de vista e desenvolvemos um discurso de modo a favorecer o meu ponto de vista e não o ponto de vista do todo. Então é esta atitude que nós devemos ser salvos. Não é o facto de mudar do espaço, deste espaço para aquele espaço, que eu sou salvo. Porque se eu mudar deste espaço para aquele espaço, eu sou a mesma pessoa que mudo de um espaço para o outro. Portanto, eu sou a mesma pessoa. Então, eu tenho que me salvar é por dentro. É de dentro que eu tenho que me salvar. Tenho que me salvar de mim próprio. Foi por isto que Jesus morreu, para dar o exemplo e ser o exemplo da verdadeira salvação. A verdadeira salvação implica alteração da nossa postura, alteração do nosso estar. Somos a antítese daquilo que Deus pretendia no início da criação. Pode ser antipático dizer isto, mas Satanás e o homem tornaram-se um. O homem caído, afinal, este homem, o homem caído, que somos todos nós, tornou-se a imagem de Satanás, não se tornou a imagem de Deus. O homem caído tornou-se ou manifestou uma natureza má. Nós chamamos natureza má. A natureza egoísta do ser humano nós chamamos natureza má. E não a natureza original, a natureza boa, que está no fundo. Portanto, há uma natureza caída no ser humano. Foi adquirida com a queda humana. E essa natureza adquirida foi a morte. A morte significa não amar. Não amar significa tornarmos-nos egoístas em todas as nossas ações. Poderemos dizer, mas eu não sou tanto assim. Não sou tanto, mas sou. Todo o ser humano tem defeitos. Não é o que toda a gente diz? Todos, ninguém há perfeito. Ninguém é perfeito. Portanto, somos todos imperfeitos. Somos todos imperfeitos porque todos temos, ou todos manifestamos defeitos. E o defeito maior é não amar. Somos a imagem do mal, não somos a imagem do bem. Somos a encarnação viva do mal. Somos a imagem e semelhança de Satanás. É duro ouvir, não é? É duro, eu sei que é duro. Mas é verdade. Não é agradável de ouvir, mas é verdade. Porque é isso que eu, olhando e sendo honesto comigo próprio, tantas coisas na minha vida eu faço olhando primeiro ao meu ponto de vista. Sim, somos realmente a semelhança, afinal, de Satanás. O que é que ele fez a Adão e Eva? Lá mesmo no princípio da história. Lembram-se? Já o referi, nos vídeos anteriores também já o referi. Não mentiu. E nós não fazemos o mesmo. Não manipulou Eva com uma falsa verdade, com uma mistura de verdade e mentira. Manipulação. Não foi? E o que nós não fazemos? Não seduziu. Apresentou-se, como nós apresentamos muito bem falantes, muito bem apresentados,
limpos, etc. Isso não é uma forma de seduzir às aparências? Não corrompeu, afinal, Eva? Mas eu não faço isso. Podemos dizer, mas eu não faço isso. Nós fazemos tudo isto. Todas essas coisas nós fazemos. Mas o mais grave é que nós deixamos-nos conduzir por pessoas que constantemente fazem isto. E nós temos a história política ao longo da história que nos coloca nessa posição constantemente. Elas manipulam-nos através dos órgãos sociais, dos órgãos de informação. Eles dão-nos uma determinada suposta verdade. Não falam verdadeiramente todas as coisas que estão por detrás, que estão nos bastidores das evidências e processos políticos. E nós acreditamos, porque vamos fazer o quê? Não conhecemos, vamos acreditando. Somos ingênuos. Mas isto desde o topo até a pessoa mais humilde na escala social. Nós fazemos isto, mas nós somos controlados por esta mesma esfera de mentira, esta mesma esfera de sedução e de manipulação, desde o topo. E nós sentimos-nos impotentes para dizer que não, isso não é verdade. Com o tempo a gente vai descobrindo. É verdade, mas leva tempo. E hoje, finalmente, penso que as pessoas estão mais conscientes do que da falsidade que existe no mundo político. Mas nós todos queixamos deste mundo. Mas fazemos isto. Portanto, somos cúmplices do mundo em que nós vivemos. Inconscientemente. Admito, inconscientemente. A propósito, não foi isto que Lúcifer disse a Jesus, que lhe daria todos os poderes deste mundo se Jesus o adorasse? Não foi isto? Está escrito em Mateus. O que quer significar isto? Satanás diz, se tu me adorares eu dou todo este mundo. O que é este mundo? É um mundo de falsidade. Isto é o mundo do ter. Não é o de ser. É o mundo de ter poder, autoridade, domínio. Eu dou-te todas estas coisas. Tu, Jesus, até tens uma capacidade de uma inteligência fora do comum, então mais facilmente tu dominarias todo este mundo. Eu dou-te todas, tens de me adorares. Portanto, mentira. Podes manipular, podes tornar-te arrogante, até fazes milagres, podes seduzir facilmente, enfim, podes ter uma autoridade enorme. Eu dou-te este mundo. Portanto, este mundo é controlado por Satanás. E Jesus rejeitou. E Jesus rejeitou. Não tens nada a ver com Deus. Tu deves adorar a Deus. Então, o homem deve-se salvar. Deve-se salvar completamente deste caráter satânico que ele tem. E Jesus deu a vida para mostrar que nós temos essa mesma natureza. Eu converti-me realmente, conscientemente, converti-me a Jesus porque entendi ou descobri a possibilidade de um mundo ser construído na base de um verdadeiro amor. Isso para mim foi luz que surgiu na minha cabeça, na minha mente. É possível realmente vivermos num mundo de verdadeiro amor. Não é uma utopia, não é uma imaginação, é possível, porque ele morreu por essa causa. Eu fui por essa causa. Então eu tenho que ser liberto e construir esse mesmo mundo. Portanto, a verdade que ele me mostrou é verdade para mim individualmente. É verdade para eu limpar de mim próprio todos esses defeitos que existem em mim. Isto é o que Jesus me trouxe. Eu sou salvo. Sou salvo porque agora, honestamente, sinceramente, em termos de motivação, eu lutarei para que hoje seja melhor do que fui ontem. Esta é a minha salvação. Isto é que eu tenho que me salvar. Portanto, a motivação com que eu faço as coisas não é uma motivação egoísta, mas devemos procurar sempre uma motivação em que o maior beneficiado seja o todo e não eu, ou só eu. Portanto, eu devo me salvar deste mesmo caráter. Foi aquilo que Jesus me mostrou.
E todas as pessoas que passam deste mundo para o mundo espiritual, lá está aqui também, passam deste mundo, espaço físico, para o mundo espiritual, que é outro espaço, não físico, mas elas são as mesmas pessoas. Os que estão aqui são lá. Enquanto que aqui nós podemos esconder as nossas emoções, no mundo espiritual isso não é possível esconder. No mundo espiritual as coisas estão claras, elas nem sequer conseguem mentir, porque a gente descobre lá que estão a mentir. Portanto, a motivação com que nós fazemos as coisas é que define nós sermos ou não salvos. É que define nós sermos ou irmos para um inferno, suposto inferno, e um suposto céu. Não vou falar aqui o que é o céu e o que é o inferno, mas também não temos a ideia do céu, do inferno chamas, e o céu, sei lá o quê, azul, branco, não sei. Não temos esse tipo de ideias. Inferno e céu são outras coisas no nosso entender. Ora bem, então este mundo é dominado por quem? É dominado por Satanás. Jesus Cristo afasta. Não. Jesus disse, eu não sou deste mundo. Isto é, não sou do mundo da ganância. Eu não sou do mundo da corrupção. Eu não pertenço ao mundo da mentira. Eu não pertenço ao mundo da manipulação errada das coisas. Não pertenço a este mundo. Ora, Satanás domina então o mundo. Domina então o mundo. Como é que ele domina? Não é através do ser humano que manifesta a sua semelhança a ele. Então, quem é que deve mudar realmente o mundo? Não é o próprio ser humano. É o ser humano que está doente. É o ser humano que está interiormente doente. É uma doença espiritual. O egoísmo, tal qual como o altruísmo, é algo espiritual. Quando eu manifesto as minhas emoções, quando eu manifesto os meus sentimentos, as minhas vontades, isto é um ser espiritual que está a manifestar-se. Não é um ser físico. É um ser espiritual, é um ser interior, é um ser espiritual que está a ser manifestado. Seja uma boa espiritualidade ou uma má espiritualidade. Mas é realmente a espiritualidade que nós manifestamos. Portanto, o egoísmo é uma doença espiritual que deve ser curada. Como, porém, fazê-lo? Qual é o médico que nos pode salvar deste egoísmo, desta doença? Deus. É o Messias. É o Messias que nos deve salvar. E Deus tem desenvolvido uma estratégia para curar este egoísmo do ser humano. Curar este pecado do ser humano. Deve limpar este egoísmo do ser humano. Portanto, o Messias é aquele que vem para poder salvar-nos disto. Mas salvar-nos, lá vamos à questão outra vez. Salvar-nos, temos que salvar, vamos para outro lado qualquer para salvar-nos deste mundo. Não. É que o Messias sabe onde começa e onde acaba esse egoísmo. Ele sabe, olhando para o mundo, sabe como o mundo está estruturado. Sabe como o mundo funciona nas suas relações internacionais. Sabe como o mundo se relaciona nas suas atividades comerciais, nas suas atividades políticas, nas suas atividades de todo o género que o ser humano manifesta. Ele sabe. Portanto, o domínio de Satanás sobre este mundo, ele sabe como destruir todo o sistema em que o ser humano vive neste mundo, nesta sociedade humana. E nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós temos muitas teorias em que nós não conseguimos compreender como é que os tentáculos de Satanás, os tentáculos do mal, se manifestam no ser humano. Nós não percebemos. Por isso o Messias vem, porque ele sabe como é que esses tentáculos se formam e se desenvolvem e como cortar esses mesmos tentáculos. Por isso a necessidade do Messias. A necessidade do Messias não tem nada a ver com mal. Não tem nada a ver com esse mesmo corrupção. Portanto, a necessidade do Messias a vinda do Messias é para precisamente dizer, é preciso fazer isto. E quem acreditar nele, segue. De modo a podermos, o Messias, ganhar campo. Ganhar uma determinada esfera espiritual e
ganhar as pessoas para essa esfera espiritual, para esse ambiente espiritual, de modo que o ambiente espiritual do mundo satânico seja mais e mais e mais reduzido. Isto é, determinadas filosofias contra a família, determinadas filosofias contra um determinado sistema político, um determinado sistema económico. Ele saberá qual é o melhor sistema, seja na educação, seja na política, seja na economia, seja no que for. Ele sabe qual é a melhor filosofia, ele sabe qual é a melhor estratégia para desenvolver essa mesma natureza original do ser humano. Então tem que lutar contra o mundo estabelecido. E essa luta não é fácil. Não é nada fácil. Porque nós muitas das vezes dizemos, a pessoa era tão boa, nunca fez mal a ninguém, e afinal é destruída, é morta. Precisamente porque Jesus, quando apareceu, a sua ideia era essa, poder lutar contra o domínio satânico neste mundo. Mas foi morto. E o Messias, está escrito que o Messias terá que sofrer muito e depois vencerá. Portanto, ele tem que vencer contra o sistema com que a sociedade hoje está standardizada. Os paradigmas que existem na própria sociedade têm que ser alterados. Os paradigmas de várias esferas da atividade humana. Ora, Deus tem desenvolvido uma determinada estratégia para nos retirar deste mesmo mundo satânico. E só o Messias pode vir a fazer isto, porque ele conhece como Satanás nos manipula. Desde o topo, desde as pessoas que nos governam, desde todo esse sistema político existente no mundo. Deus disse assim, Deus disse em Amós 3.7, certamente o Senhor soberano nada faz coisa alguma sem avisar os seus servos, os profetas. Portanto, o soberano, Deus, nada faz sem avisar os seus servos, os profetas. Então, podemos observar na Bíblia é a forma como Deus se manifesta ao ser humano. Portanto, está na Bíblia toda a fórmula para Deus nos resgatar de Satanás. Está na Bíblia. Está na Bíblia os passos que o ser humano deve tomar para poder receber o Messias. Para poder libertar-se de Satanás. Está na Bíblia a fórmula, o processo pela qual Deus tem vindo a restaurar passo a passo, paulatinamente, na história, a restaurar o ser humano. Nós chamamos a este processo história da restauração. E é isso que necessitamos de conhecer. Como é que essa história da salvação está vindo a acontecer ao longo desta mesma história humana. Como Deus tem desenvolvido este processo de salvação. Isto é o tema que vem a seguir no próximo vídeo. E certamente poderá haver novidades, mas há coisas que podem ser entendidas como polémicas. Mas seja como for, está na Bíblia, não é invenção, está lá. E apenas temos a alegria de poder conhecer alguém que conseguiu entender essa mesma fórmula na Bíblia. Portanto, não é invenção dele. O reverendo Sandmiano não inventou, descobriu apenas o que está escrito na Bíblia, o que está manifesto na Bíblia. A isto chamamos história da restauração, história da salvação da humanidade. De modo que então fico por aqui. Se gostaram, por favor, deem um like, deem um visto nessa mãozinha que está aí em baixo, e se quiserem subscrever o canal, por favor, façam, que vos agradeço imenso. Muito obrigado e então até o próximo vídeo. Até lá.